Boa noite, meu nome é Ray e hoje eu vou falar um pouco da estrutura geológica do Brasil. Esse é o mapa do Brasil e as partes listradas representam o escudo cristalino. Os minérios com propriedade cristalina são aqueles em que os átomos se encaixam. Um deles é o diamante, que é o minério mais duro, justamente por causa do encaixe perfeito dos átomos. Entretanto, nós temos alguns metais cujo arranjo atômico é totalmente desorganizado, como por exemplo o tal, que é um mineral, mas que não tem esse arranjo atômico organizado. Militar, que é na verdade a maior parte do território brasileiro, ele passou pelo intemperismo químico e físico, né? O químico através da água, o físico através da mudança de temperatura, que ocasionou na criação de sedimento. Então, quais minerais nós podemos encontrar no escudo cristalino? Ferro, ouro, diamantes, níquel, cobre, cobalto. É isso aí, galera. Eu posso encontrar nas bacias sedimentares? Carvão, petróleo, gás natural, fosfato, sal, gipsito, areia, cascalho e argila. Então, a estrutura geológica antiga do Brasil contribuiu muito para que o escudo cristalino se formasse, se mantivesse e contribuiu bastante para a mineração, mas o clima equatorial acabou por formar as bacias sedimentares que estão na maior parte do território brasileiro. Boa noite, hoje eu vou falar sobre os elementos mais abundantes do planeta Terra e os tipos de recursos minerais, que seriam o silício e ouro, carbono e etc. Eu vou falar aqui mais sobre o silício. Ele é conhecido por ter 4 elétrons e por ser um elemento instável, por causa que um elétron dele é fujão, digamos, que quando ele sai, ele abre uma lacuna positiva que permite a entrada de um elétron de outra coisa. Daí, quando esse elétron chega, ele meio que faz uma mistura de elementos que o silício, depois que ele é juntado com outro elemento, tipo o galho, ele se torna um semicondutor, que ele vira algo muito melhor do que um condutor, como um cobre. E ele é bastante utilizado em placas fotovoltaicas, por causa da semicondutividade dele. E é isso. Um pouco mais sobre o cobre. O cobre, ele é um condutor por causa que, pela quantidade de elétrons dele e os elétrons não serem tão fixados ao núcleo, que seria esse aqui, ó, que é o P e o N. Aí vai ter o átomo, que vai ter vários elétrons em volta. No caso do cobre, vai ter 29 elétrons, então vai ser um monte, e não só uma roupinha também. Aí, à medida que esses elétrons eles desprendem do núcleo, quanto mais ele se desprende, mais o metal ele é condutivo. Aí eu vou falar sobre umas das utilidades do cobre. O cobre ele é utilizado em formato de fio de cobre para criar energia. E a energia ela é transformada de energia mecânica gerada pela turbina. A turbina ela é uma forma de girar um ímã, que esse ímã ele meio que puxa e afasta os elétrons. Que quando ele está na parte positiva, ele puxa os elétrons, porque os elétrons são da parte negativa, e quando ele está na positiva ou na negativa, ele expele. Aí, à medida que ele expele, ele vai soltando os elétrons para lá, que aí é outro caso. Aí, à medida que essa turbina gira, ela tem que girar a 3.000 voltas ou giradas por minuto, que dividindo 3.600 por 60 dá 60. Ou seja, 60 giradas por segundo. Sendo assim, são 60 Hz. Seria, vou colocar aqui. Essa é a energia elétrica que vai ser gerada.
Aí falando um pouco sobre o inverso do condutor, que vai ser o isolante. O isolante, que no caso é a borracha, ele vai ser o seguinte. Aqui tem um átomo. Finge que isso daqui é o átomo da borracha. Os elétrons da borracha, eles são mais fixados no núcleo. E como eles são mais fixados no núcleo, eles não vão se desprender e formar uma lacuna. Que seria isso daqui assim, ó. Uma lacuna positiva. Como eles não se desprendem, então não vai ocorrer uma condutividade. Por isso, isolante. Deixa eu apagar aqui. Boa noite, meu nome é Gustavo. O lítio é o item mais leve da tabela periódica. A fábrica BYD, os carros deles eles usam lítio para construir a bateria. BYD vende mais do que a Tesla, os carros elétricos. A empresa de carro elétrico chinesa BYD criou uma planta na Bahia no lugar da Ford.